Boa tarde a todos e todas, os nossos ouvintes do segundo encontro, né, do nosso Café Consciência. É uma iniciativa do nosso departamento de pesquisa, né, a divisão de pesquisa da Escola de Saúde Pública, proporcionar uma vez por mês, né, o nosso encontro Café Consciência, sempre às 18h30. Criar um hábito onde se possa discutir um pouquinho sobre pesquisa, sobre inovação, tecnologias, enfim, que é um dos grandes objetivos da Escola de Saúde Pública, incentivar, trabalhar, capacitar, qualificar a todos os profissionais da área da saúde e, principalmente, direcionar a importância da pesquisa. Todos nós buscamos inovação e a gente sabe que é através da pesquisa, da ciência, que se alcança os melhores resultados, os melhores objetivos para qualificar o nosso Sistema Único de Saúde, que é o nosso grande objetivo e pelo qual a escola tem preparado seus profissionais. Então, para esse nosso segundo encontro, eu passo a palavra para a nossa professora, doutora Maria Isabel Bellini, que irá fazer a apresentação do nosso convidado de hoje. Então, com a palavra, você, Maria Isabel, e que todos tenhamos um grande momento de trocas e compartilhamento de saberes. Obrigada. Muito obrigada, Terezinha. É com uma enorme satisfação que eu gostaria de apresentar o nosso convidado de hoje, que além de ser um profissional que eu respeito muito, eu também tenho um afeto muito grande. Eu considero o Marcelo meu amigo do peito. Nós já fizemos apresentações juntas na Abrasco, temos pesquisa juntos, e nos irmanamos nessa preocupação com a educação interprofissional em saúde. É o nosso tema, né, Marcelo, nosso tema de pesquisa. Então, o Marcelo, ele é enfermeiro de formação, mas a formação do Marcelo, para além da enfermagem, é muito vinculada à educação interprofissional em saúde. Então, por essa razão, para trabalhar este tema, ninguém mais indicado que o Marcelo. Marcelo é doutor em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele tem também um doutorado em sanduíche no Centro de Inovação em Educação Interprofissional na Califórnia, em São Francisco, onde ele foi orientado pelo professor Scott Reeves, né, que é uma das referências em educação profissional em saúde. O Marcelo, ele é professor na graduação e pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e uma indicação muito importante para a nossa temática aqui, o Marcelo, ele é coordenador da Rede Brasileira de Educação e Trabalho Interprofissional em Saúde, a REBETES, e membro da Rede de Educação Interprofissional em Saúde das Américas. Então, me parece que, assim, para falar do tema, que é a educação interprofissional em saúde, nós não poderíamos ter uma melhor pessoa, melhor representante. E por que esse tema, né? E por que esse tema interessa para nós, pesquisadores da saúde, trabalhadores da saúde? Porque já existe de um tempo um reconhecimento pelos grandes órgãos internacionais, nacionais e internacionais de saúde, como a Organização Mundial da Saúde, a OPAS, de que a educação interprofissional em saúde e as práticas colaborativas na atenção à saúde são estratégias inovadoras, são ferramentas inovadoras e fundamentais na formação de recursos humanos de uma forma interativa e que possa, através dessa formação, trazer resultados mais efetivos na abordagem no trabalho em saúde. Então, é uma formação profissional que tem como
objetivo, né, Marcelo? Romper com silos profissionais, né? Com essas formações fragmentadas das profissões. Então, assim, já falei muito, Marcelo, a palavra é tua, mas queria te dizer que eu agradeço muito ter me dado a honra de abrir essa tua apresentação. Muito obrigado, boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Isabel, pelas palavras, né, generosas e amigas, né, nessa apresentação. E é uma alegria poder estar aqui trazendo essa discussão, fazendo essa discussão que é tão importante e que vem crescendo, né, muito fortemente em todo o mundo o interesse pela educação interprofissional, e não é à toa, né? Há razões suficientes para a gente acreditar e fazer a defesa da educação interprofissional. Então, eu espero que nessa, nessa nossa conversa, né, a gente possa exatamente compreender melhor, dialogar quais os caminhos possíveis, o que é essa educação interprofissional, e aí a gente tentar, inclusive, ver que caminhos a gente pode trilhar, né, no contexto para fortalecer esse debate aí no Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Norte, mas também em todo o país, né? Então, acho que esse é o papel principal de estarmos criando uma rede de colaboração em torno desse tema. Então, queria realmente agradecer esse convite, né? E vamos conversar um pouco. E eu até perguntei para a Isabel, também quero cumprimentar a professora Teresina Cardoso, né? E todos os aqui presentes para a gente, e aí a gente vai começar a discutir também, a fazer esse debate, essa conversa. A primeira coisa que eu queria, não sei como se a gente tem condições nessa plataforma de fazer um debate, de escutar vocês também, né? Ou se vamos pensando aí como nós vamos fazer isso, mas eu queria que vocês me interrompessem sempre que sentirem necessidade, com perguntas, com elementos adicionais à minha fala, e aí isso pode enriquecer, sim, esse momento e, de fato, transformar em uma conversa, né? O que eu poderia começar fazendo uma seguinte discussão, né? E aí houve um caso muito emblemático em Bristol, no Reino Unido, um acidente no hospital de cirurgia cardíaca pediátrica. E nesse acidente, algumas crianças acabaram vindo a óbito. E foi feito ali um inquérito, né? Foi aberto uma investigação para ver as causas, né? As razões. E o resultado foi que aquilo tinha acontecido não por maldade dos profissionais. As pessoas não são, os profissionais que ali trabalhavam não eram pessoas más, que tiveram a intenção que aquilo acontecesse. Mas perceberam que a equipe não foi capaz de dialogar, de se comunicar, de perceber o que estava acontecendo, de conversar sobre os determinantes daquele problema e tentar encontrar soluções. Então, acho que esse caso ele traz apresentado numa das produções de uma autora australiana, médica australiana, e que chama a atenção exatamente que nós precisamos trabalhar em equipe. Não existe trabalho em saúde que não aconteça em equipe, mas nós não conseguimos, nós ainda temos dificuldades para trabalhar em equipe. Muitas vezes, lá no trabalho em saúde, a gente percebe algumas disputas. Por exemplo, quem sabe mais, quem é mais importante. E aí eu vou citar uma coisa muito informal, mas para a gente conversar, por exemplo. Outro dia,
Isabel, eu estava passando pela rua e a gente está percebendo muito claramente o aumento da miséria, o aumento de pessoas pedindo nos sinais, e eu comentei com um colega que aquilo era muito preocupante. E o colega disse assim: lá vai, não sei se vocês conhecem essa expressão muito nossa, lá vai o assistente social. Ou seja, a ideia de que quem olha para a pobreza, para a miséria, para as questões sociais, é o assistente social. Por outro lado, quem daqui nunca ouviu, por exemplo, dizer que, olhe, as pessoas estão muito sofridas, principalmente nessa pandemia, e quando eu estou atendendo, eu faço um pouco o papel de psicólogo, escutando as pessoas. Então, percebam que a gente vai construindo no nosso imaginário latifúndios das profissões. A preocupação com a pobreza, com a miséria, com o social, é um latifúndio do serviço social. A escuta parece que é do psicólogo, né? E aí a gente vai criando cada vez mais barreiras para a gente não dialogar com o outro ou não é, ter uma atuação um pouco mais ampliada, porque a gente estabeleceu que eu não vou escutar, eu não sou psicólogo, ou eu não vou me preocupar com a condição social e econômica, eu não sou assistente social, né? Então, vocês percebam que no nosso trabalho em saúde, ele é um trabalho muito marcado, a gente conseguiu construir essa lógica de divisão muito clara e de disputa muitas vezes. Eu já escutei, por exemplo, que você é enfermeiro da UBS ou da unidade de terapia intensiva? Aí diz, e se a gente diz da UBS? Não trabalha. Né? Porque a gente vai construindo a ideia, mesmo dentro de uma categoria, que esse trabalho nesse espaço é um espaço mais importante, porque exerce aí, tem uma articulação com um grande aparato tecnológico, porque está fazendo a técnica, é mais importante, ou é mais difícil, é mais competente do que aquele que trabalha na unidade básica de saúde, que convive com situações tão complexas de vida e saúde das pessoas. Então, estou trazendo aqui esse exemplo para dizer que, de fato, na realidade do trabalho em saúde, as nossas relações elas são marcadas por estereótipos. A gente conhece pouco sobre o nosso colega e quando resolve falar sobre o nosso colega, a gente usa essa fala estereotipada. A gente se comunica pouco, porque a gente prefere se comunicar com a nossa própria categoria. E a gente vai colocando o usuário num corredor. Ele passa aqui pelo médico, depois ele passa pelo dentista, depois ele vai para o fisioterapeuta, depois ele vai para o nutricionista. E a gente vai brincando, e parece que é uma peteca aquele usuário, que a gente passa para um lado e para o outro, e poucas vezes a gente se propõe ou se dispõe a dialogar, a fazer algo junto e expor menos esse usuário à duplicação de atos. Vou contar outra história que no Hospital Universitário Onofre Lopes, da UFRN, um usuário comentou que estava cansado, porque de vez em quando chegava um grupo de estudantes perguntando a ele as mesmas coisas. O grupo de medicina chegava, perguntava, fazia algumas perguntas, o grupo da enfermagem fazia as mesmas perguntas, o grupo da nutrição fazia as mesmas perguntas. Isso mostra claramente a dificuldade que nós temos de dialogar. Nossa grande preocupação é fazer o nosso trabalho, aquilo que nós somos treinados para fazer, e a gente vai fazendo com pouca preocupação sobre a qualidade do que nós estamos ofertando ao paciente, ao usuário, né? E aí, obviamente,
que isso traz repercussões para o sistema de saúde, para os serviços de saúde e para o usuário principalmente, e também para nós trabalhadores. Os estudos indicam que quando a gente trabalha de forma mais articulada, a gente cansa menos, a gente trabalha menos e otimiza o trabalho, porque a gente começa a compartilhar as decisões, a gente começa a prever alguns problemas que sozinho eu não iria conseguir. O usuário fica exposto a menos possibilidades de erros. O serviço de saúde vivencia um trabalho mais qualificado e o sistema de saúde fica mais fortalecido. Tá? Então, isso parece muito óbvio, tudo que eu estou dizendo aqui. E é. Só que na prática, nós ainda temos uma realidade de fragmentação do trabalho. E essa fragmentação não é por maldade dos profissionais. É porque a gente saiu de uma cultura que valoriza essa competição, que valoriza essa disputa, que valoriza o saber técnico, que coloca o profissional como o centro da produção dos serviços de saúde e não o usuário. Então, a gente vai incorporando essa identidade, incorporando esse perfil, incorporando esses valores, não por maldade, é porque nós estamos inseridos nesse contexto. E aí, o que a gente precisa fazer agora é questionar esse modelo e começar a pensar formas de superar e construir uma nova realidade. Pensando nisso, na década de 1960, lá no Reino Unido, quando essa discussão começa a aparecer, eles tiveram essa clareza que há algo muito incoerente na nossa realidade. O que é essa incoerência? É porque no trabalho em saúde, só se faz trabalho em saúde se for coletivo, mediado por intensa interação, por intensa articulação. Mas nós estamos formando esses profissionais separadamente. Então, assim, como é que eu aprendo a trabalhar em equipe se não me ensinam a trabalhar em equipe? Como é que eu consigo desenvolver competências para o trabalho em equipe se eu não consigo trabalhar em equipe? Se não me ensinam essa perspectiva ou essa abordagem, né? Então, acho que esse é um ponto que eles começaram a perceber claramente, a entender. Precisamos construir uma abordagem teórico-conceitual e metodológica que consiga aproximar estudantes de diferentes cursos ou profissionais de diferentes categorias, permitindo que eles aprendam uns com os outros, que eles aprendam sobre os outros, que eles aprendam entre si. Para que isso? Para desenvolver uma outra cultura. E aí a gente substituiria a cultura da competição e das disputas pela cultura da colaboração. Né? E então esse movimento começa aí lá na década de 1960, no Reino Unido, ainda em alguns departamentos, muito circunscrito a alguns departamentos, depois ganha força, se torna política, pública, e aí começa a ter um investimento maior em transformação do modelo de formação em saúde, permitindo que estudantes de diferentes cursos e profissionais de diferentes categorias comecem a ter oportunidades de aprender com o outro, de aprender sobre o outro, de aprender entre si. Qual a importância de aprender com o outro? É porque aprender com o outro traz novos elementos. O outro tem uma visão de mundo que a sua prática construiu. Aquela visão de mundo pode me ajudar e ampliar a minha visão. Da mesma forma, o que eu sei vai ampliar a visão do meu colega. Muitas vezes percebam que quando você peça para estudantes ou profissionais de diferentes categorias conversarem sobre uma determinada situação.
você vai perceber que um analisa de uma forma, o outro de outra, e é assim, é legítimo que isso aconteça. Mas quando essas trocas elas acontecem, a gente, numa outra oportunidade, quando eu estiver sozinho, eu vou visualizar esse aspecto que a colega viu, mas que talvez se aplique a essa realidade. Então, acho que a gente começa a ampliar a nossa visão de mundo e a nossa criatividade, nosso compromisso em ver o mundo e sua complexidade da forma como é, ou se aproximando da forma como realmente é. Por que aprender sobre o outro? Porque a gente não sabe. Se eu perguntar aqui, qual é o papel do enfermeiro? Eu vou dizer isso porque eu sou enfermeiro e eu já escutei. É contar bolas de algodão no hospital. Eu já ouvi isso. É isso? É esse o papel da enfermagem? Obviamente que não. Qual é o papel do dentista? É cuidar dos dentes. Não é nem da boca, é dos dentes. Né? E aí vai. Qual é o papel do psicólogo? É escutar. Então, a gente sempre olha o outro com uma carga de estereótipos. Então, aprender sobre o outro me ajuda a entender o seu papel e a mobilizar esse outro para que ele possa complementar a minha prática. Né? Então, eu complemento a prática do colega, o colega complementa a minha prática, mas eu só vou fazer isso quando eu entender qual é o papel dele. Né? Então, aprender entre si é outro aspecto fundamental, porque é um movimento de retroalimentação. Né? Então, eu aprendo com os pares, com a minha profissão, os colegas da minha profissão, mas eu aprendo com um colega de outra profissão. Então, percebam que o conceito de educação interprofissional, aquele mais conhecido que é a educação interprofissional, é a ocasião em que membros de duas ou mais profissões aprendem com o outro, né? Então, dialogam sobre o outro e entre si para melhorar a colaboração e a qualidade dos cuidados. Então, vocês percebam que há um movimento, uma preocupação de mudar essa lógica e permitir que a gente aprenda mais a trabalhar em equipe lá na formação e não a gente ser jogado nos serviços e ter que aprender. Às vezes a gente aprende, às vezes a gente continua trabalhando de forma multiprofissional, cada um na sua sala, fazendo o seu trabalho, e ninguém conhece ninguém, ninguém dialoga, ninguém discute um objetivo em comum. Então, às vezes a gente tem muito isso. A gente entra, vai ser inserido nos serviços de saúde e sem ter essa competência. Então, diante disso, é que esse debate começa a ganhar força em todo mundo, né, porque há a necessidade de pensarmos novas formas de formação, novas formas de desenvolver os perfis profissionais para que eles estejam comprometidos com a oferta de serviços de saúde integral, resolutiva e segura. Esse debate se assemelha muito à nossa história. A discussão de integralidade. Não se faz integralidade com práticas fragmentadas. Não é possível. Então, é necessário a gente começar a pensar formas realmente de assegurar que os profissionais estejam aptos, tenham interesse para trabalhar de forma colaborativa. Né? Então, acho que esse é um ponto, é um debate, obviamente, nasce muito atrelado à segurança do paciente, né? Nasce muito atrelado ao compromisso com o fortalecimento dos sistemas de saúde, nasce muito atrelado com o compromisso em ressituar o usuário na centralidade do processo de produção de serviço de saúde. Então, a gente tem, até hoje, nós passamos por 3 gerações de reformas curriculares. A primeira reforma
foi uma reforma baseada na ciência. Naquele movimento, com as grandes descobertas da era bacteriológica, a nossa grande preocupação era ter um currículo todo orientado nos moldes do positivismo, do cartesianismo. E foi muito importante para a época. Foi muito importante. Há muitos avanços aconteceram naquele momento. Só que os problemas de saúde eles foram se complexificando. E aí a gente começa a perceber que a gente precisava entender que muitos problemas de saúde, alguns eram mensuráveis, outros não eram mensuráveis. E aí a gente entra na segunda geração de reforma curricular, que é orientada pelos problemas. E aí a gente fazia, permitindo uma relação muito múltipla, né, uma compreensão muito múltipla dos diversos problemas. Mas nesse momento, esse século, ele é a geração da reforma orientada para o fortalecimento dos sistemas de saúde. Então essa discussão, ela é uma discussão que a gente busca investir na educação interprofissional para permitir que a gente tenha uma nova lógica de produção dos serviços de saúde, fortalecendo esse sistema de saúde e lá no nosso horizonte, como principal objetivo, que a gente tenha um serviço de saúde de excelência, de qualidade, integral, resolutivo e seguro para aquele usuário. Agora, a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente colocar esse usuário no centro da produção dos serviços de saúde. Percebam, onde vocês visualizam um trabalho em equipe bem coeso, bem forte, bem intenso? Será que é no CAPS, na atenção à saúde psicossocial? A gente percebe sim. Por quê? Porque é muito complexo tudo que está ali. A gente percebe que a medicalização sozinha não dá jeito, aí a gente começa a perceber a necessidade, por exemplo, do psicólogo, do profissional de educação física, do terapeuta ocupacional, né? Ou seja, a gente começa a entender, até pela mudança, né, pela percepção da lógica da atenção da saúde mental, a gente percebe que há necessidade desse trabalho em equipe. Os trabalhos, unidade de terapia intensiva, a gente percebe também essa maior interação. Aqueles serviços que claramente o usuário assume o centro do processo são os serviços que a gente percebe maior nível de interação em equipe. Aqueles serviços em que o usuário não assumiu ainda a centralidade do processo é aquele serviço que a gente percebe mais disputa, mais disse-me-disse, mais relações que não contribuem para a oferta de serviços de saúde integrais que a gente tanto defende no nosso contexto. Então, essa é a minha primeira fala dessa nossa conversa, e aí eu queria já estimular vocês a trazerem novos elementos, ou perguntas, ou novas provocações, para que eu não fale sozinho, mas que a gente possa realmente conversar sobre esse tema. E aí eu trago depois, a partir da provocação de vocês, novos elementos. Tá sem som, Belinha. Oi. Alguém colocou aqui no chat, no bate-papo, que tu fizeste uma importante colocação, que é transformar a saúde, a formação em saúde, de uma forma colaborativa, mas que algumas categorias de saúde ainda são muito competitivas, né? A minha provocação para ti não é uma provocação, mas é uma reflexão, porque essa formação fragmentada, ela é secular, né? Assim, ela vem de muitos anos, e a gente, de muitos séculos, né? A medicina, com o seu conhecimento, e depois as outras profissões que foram sendo criadas, enfim, o serviço social é uma profissão muito recente nesse histórico de profissões. É bem interessante, só para interromper um pouquinho, aqui na nossa plateia nós temos
psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais e estatístico. Talvez tenha algumas pessoas que eu não conheço que talvez tenham outra formação. Então, nós já temos aqui uma equipe interdisciplinar. Né? Mas o que eu queria te provocar é assim, é uma reflexão que eu faço, assim, como a gente sabe que essas questões culturais, elas não mudam de uma hora para outra, né? Até porque elas vêm sendo construídas e fomentadas durante muito tempo. O Eugênio Vilácio, ele diz que essas mudanças muito importantes, as mudanças culturais, elas são feitas de forma muito lenta, que as mudanças muito rápidas são as mudanças autoritárias, que vêm de cima para baixo, etc. Então, assim, a gente está num processo de reconhecimento da importância do trabalho interdisciplinar e depois, mais recentemente, do trabalho interprofissional e da formação interprofissional, mas, ao mesmo tempo, tem essa lógica que continua ainda muito vigente de uma formação fragmentada, de hierarquias entre profissões, de fatias de poder pelo conhecimento, né? Então, assim, bom, se eu sou assistente social e sou preocupada com o social é minha parte, é a parte que me cabe nesse latifúndio, e eu vou compartilhar isso com outra profissão, eu vou perder poder, eu vou ficar mais frágil. Então, acho que tem muito essa lógica ainda, porque isso é muito construído, né, historicamente, o poder do médico, o poder do advogado, o poder do enfermeiro, o poder do psicólogo, o poder do assistente social, cada um na sua fatiazinha de conhecimento e de poder. Então, assim, eu queria ouvir de ti também, assim, está aberto para as outras pessoas se colocarem. Como é que tu vê essa caminhada, né? Assim, se tu está notando, tem experiências exitosas, como é que, mesmo reconhecendo que é um processo mais lento, que luta com uma questão histórica, como é que está sendo essa caminhada na construção no Brasil, na formação interprofissional, da interprofissionalidade? E daí eu abro também, não sei se a Fátima está com a mãozinha levantada, eu não sei se ela quer falar ou se Ou se foi sem querer, né? Esse Webex eu não domino, então eu não sei se aquela mãozinha. Fátima, se tu queres falar alguma coisa. Carla, Priscila, Marli, Não, Hélida. Belinha, essa mãozinha foi acidental. Eu quero cumprimentar todos, cumprimentar o professor também, né? E acrescento a essas reflexões da Belinha, assim, não faltasse mais nada, ainda temos um mundo em estado de pandemia e que parece que vai se suceder, né? Então, assim, o que não fizemos até agora de interprofissionalidade, interdisciplinaridade, faremos. Teremos que fazer de uma maneira ou de outra, né? Assim como outras práticas que vamos ter que resgatar para cuidar da humanidade, todo mundo, né, junto, né? Então, só para juntar mais esse aspecto aí nessa questão, né? Mas essa E, mãozinha aqui tá acidental aqui. perfeito. Obrigado, Fátima. Obrigado, Belinha. Deixa eu só retomar aqui um aspecto que Belinha traz, mas que eu queria reforçar, é que a gente construiu isso, né? Assim, ou seja, as profissões, elas se protegem, né? Aquilo que você falou. Então, social é meu, se eu compartilhar com outra pessoa, eu perco poder, eu deixo de, né? Então, com isso, a gente vai cada vez mais fortalecendo uma lógica da fragmentação, da competição, da disputa. E ainda tem gente que diz, olhar para o social é bobagem, porque eu preciso ser tecnicamente competente, como se, né? Então a gente escuta coisas muito tristes de se ouvir, né? Mas a gente escuta. E isso é o retrato de que nós, os sistemas das profissões, elas acabam reproduzindo a competição, a disputa da nossa sociedade, as diferenças de classes da nossa sociedade, né? Então a gente acaba percebendo isso muito claramente. Então, eu acho que a gente precisa entender que essa mudança, ela não vai ser uma mudança fácil. Mas vamos pensar aqui uma coisa. Será que a gente avançou, por exemplo, na adoção de metodologias ativas? Será que a gente avançou na maior articulação entre universidade e serviços de saúde? A gente avançou, precisa avançar, mas a gente já avançou. E parecia algo
muito distante, porque até então se valorizava que o único espaço de treinamento da formação era o hospital, ou que o método mais tradicional de formação, aquele da aula expositiva, da memorização, era o método mais adequado. Então, a gente começa a fazer algumas mudanças que demoram. São mudanças que no Brasil já tem mais de 20 anos, por exemplo, a discussão da metodologia ativa, do currículo integrado, da integração ensino, serviço, comunidade. Aí nós temos, por exemplo, essa discussão vindo lá do PROMED, a discussão da integração ensino, serviço, comunidade vinha lá do PROMED, que nós alcançamos algumas mudanças aqui, passados 20, 25 anos, alguns anos dessa realidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter clareza é que nenhuma mudança de paradigma ela vai acontecer nesse intervalo de 5 anos. Agora, ela não vai acontecer nunca se a gente não começar. E nós já começamos, né? Então, acho que esse é um passo importante para a gente fazer essa provocação. Antes de falar sobre, por exemplo, as experiências exitosas, eu vou trazer aqui o que Maria Hélida coloca, porque é uma questão que eu vou linkar com o que Maria Hélida coloca, que é de dizer que é importante lembrar o caráter subjetivo da formação, visto que currículos e protocolos não garantem o caráter colaborativo do trabalho. Não garantem, isso é verdade. Aí, Hélida, tem um elemento que a gente considera central. Por exemplo, que Selma Pimenta, que é uma pedagoga, coloca muito claramente que é a intencionalidade do ato pedagógico. O que seria isso? Seria a gente dizer que o currículo existe, traz uma proposta de formação que demonstra a intenção, o horizonte, os rumos que a gente quer tomar. Mas a gente precisa viabilizar que isso aconteça, porque senão, se a gente não colocar isso no currículo, se não tiver isso no currículo, eu concordo plenamente que existe o caráter subjetivo, mas seria um caos ainda maior se a gente não tivesse isso declarado nesses instrumentos. Porque são esses instrumentos que declaram o que a gente quer como educação, o que a gente quer como sociedade, o que a gente quer como saúde. Agora, obviamente, nós vamos ter o currículo oculto por interesses diversos. Obviamente, nós vamos ter pessoas que valorizam essa discussão, pessoas que não valorizam, e é legítimo. Né? Nós não vamos demonizar quem não dialoga conosco. É legítimo. Mas a gente começa a ir construindo e a ter clareza que a gente vai conseguindo algumas vitórias. Exatamente para a gente entender que essa subjetividade ela é múltipla, mas que exatamente por isso tem o currículo como o caminho que a gente quer seguir nesse processo. Então, existe sim o caráter subjetivo, mas o que eu chamo a atenção é a necessidade de que essa intencionalidade ela esteja muito expressa, muito explícita, para que a gente possa entender que há diferentes subjetividades, mas que reconhecendo isso, a gente quer trilhar aqui esse caminho, que é um projeto de sociedade, que é um projeto de educação, que é um projeto de saúde, que é um projeto de profissão de trabalho em saúde. Então, acho que por isso que a gente tem que acreditar que, e aí qual o caminho para o sucesso desse debate é a gente colocar isso e planejar de uma forma muito sistematizada, muito rigorosa, as iniciativas de educação interprofissional, para a gente não acreditar na falácia de que juntou estudantes em um mesmo espaço é educação interprofissional. Como se o encontro fosse
tão fantástico que automaticamente as pessoas já aprenderam a amar as outras, a respeitar as outras. E não é assim. A gente precisa tensionar, estimular, mostrar a importância para o serviço de saúde, mostrar a importância de relações colaborativas para usar uma base referencial, usar metodologias, permitir a reflexão, avaliar para ver se isso acontece. Porque assim, e essa intencionalidade, ela se expressa em todos esses elementos do processo ensino-aprendizagem. Então, eu acho que o que eu estou querendo trazer aqui, pessoal, é exatamente de que as iniciativas bem-sucedidas de educação interprofissional, elas dependem desse rigor. Ter clareza do que é educação interprofissional, ter clareza de que não é suficiente juntar no mesmo espaço estudantes ou profissionais de diferentes categorias. É preciso permitir a interação e provocar que essa interação, de fato, desenvolva uma outra cultura, outras competências da colaboração em substituição à tradicional disputa e à tradicional competição que existe na nossa formação, no nosso trabalho e na nossa sociedade, sobretudo. Porque temos uma sociedade extremamente competitiva e que valoriza e que a máxima dessa sociedade é cada um por si. Seja empreendedor, faça a sua parte. E aí a gente vai construindo uma narrativa de que cada um tem que fazer a sua parte, mesmo que para isso eu tenha que derrubar o colega. E isso se reproduz, obviamente, em muitas relações. Né? E aí, algumas iniciativas que são bem exitosas no país, nós temos o currículo, né, interprofissional do campo da Unifesp, do campus da Baixada Santista. Temos um currículo também na UNB, campus Ceilândia. Temos experiências exitosas na URBS, né, aí em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na UFRJ, na UERJ, na Federal do Sul da Bahia. Nós temos experiências exitosas em Sobral, no Pernambuco, aqui na UFRN, no Rio Grande do Norte. Agora, eu gostaria de chamar a atenção que são experiências exitosas, mas que cada vez mais requerem que a gente se debruce mais sobre essas experiências e olhe se de fato elas têm contribuído para o desenvolvimento da competência colaborativa ou se nós estamos apenas juntando estudantes de diferentes categorias no mesmo espaço. Então, é preciso explorar um pouco mais a natureza dessas experiências. Porque senão, quando essa discussão começou nos Estados Unidos, foi um boom. E aí criou-se essa ideia de que juntou estudantes ou profissionais no mesmo espaço é a educação interprofissional. E aí começaram a perceber que se não fizessem essa proposta com rigor teórico, conceitual e metodológico, garantindo a intencionalidade, ia chegar no futuro sem nenhum resultado e a gente ia dizer que a educação interprofissional nunca serviu. Mas, na verdade, não é que a educação interprofissional nunca serviu, é porque nós nunca fizemos a educação interprofissional. Então, no mundo, quando essa educação interprofissional ela acontece de fato com o rigor necessário, nós temos uma melhora na reação dos estudantes, uma mudança nos hábitos, nas atitudes, nos comportamentos. A gente traduz isso em mudança na lógica do trabalho de saúde com melhoria do trabalho em equipe. Isso está muito óbvio, por exemplo, em estudo de 1986. Quantos anos de 1986 para cá? Já tem alguns anos. E estudos, unidades de terapia intensiva, que investiram na melhoria do trabalho em equipe, tiveram a redução da mortalidade. Então, as evidências mostram cada vez mais. Agora, tem que ser, de fato,
tem que trabalhar uma base teórica consistente, tem que trabalhar com muito rigor metodológico, porque senão a gente vai ver lá no futuro, olha, nada mudou. Sim, nada mudou porque nós estamos fazendo mais do mesmo. De fato, a gente precisa fazer a educação interprofissional para poder ter elementos e afirmar se ela surtiu ou não efeito na realidade da produção de serviços e na melhoria da qualidade da atenção que a gente oferta aos nossos usuários. Aqui no chat tem então a fala da Hélida, depois uma fala de uma pessoa que elogiou, mas que caiu a conexão, a Terezinha te dando, aqui, Terezinha te dando os parabéns. Eu estava te ouvindo, Marcelo, e estava pensando assim, né, se a interprofissionalidade ela vai garantir a integralidade, né, porque são as diferentes competências, habilidades, os diferentes corpos teóricos de cada profissão trabalhando junto, né, de uma forma colaborativa. Se isso estivesse no radar, digamos, fosse a direção, fosse o objetivo das profissões, o que nós precisamos fazer para garantir o princípio da integralidade? Se isso estivesse no radar das profissões e como um objetivo, talvez fosse mais fácil construir, né, assim, práticas colaborativas, trabalhar de uma forma interprofissional. Mas parece que não tem nessa lógica aí da competição, de cada um se agarra na sua fatia, levar vantagem em tudo. Se esquece que, na verdade, as nossas profissões da área da saúde elas estão aí para trabalhar numa perspectiva de integralidade, de garantir os princípios do SUS, principalmente integralidade. Então, acho que isso não está no radar das profissões, não está no objetivo primeiro. Né? Se tivesse, talvez fosse mais fácil construir práticas colaborativas. Zezé, tu quer falar alguma coisa? Que o Zezé está discordando de mim. Então... Eu vou concordar com o Zezé antes dele falar. Viu Mas só? eu vou deixar ele falar. Zezé, eu vou concordar com você. Boa tarde, Marcelo. Eu peguei o bonde andando. Estou sentado do lado do motorista, mas vamos lá. Mas eu estava ouvindo antes de entrar aqui, mas eu estava com um problema na minha câmera. Olha só, Belinha, eu discordo. Eu não estou num bom dia, então dá um desconto. Mas não é hoje que eu não estou no bom dia. Faz 2 anos quase que eu não estou no bom dia. Mas eu passei o dia hoje no Encontro Nacional das Residências. Bisbilhotava aqui o nosso encontro, o encontro da pesquisa, bisbilhotava e estava mergulhado lá, porque hoje à tarde teve o fórum dos tutores e dos coordenadores, onde eu tinha que estar. Eu discordo, Belinha, da tua fala, porque não é só isso. Eu acho que é muito mais sepulcral, é muito mais arraigado. É um projeto de governo. É um projeto, é uma estrutura de governo. Não estou falando desse governo ou daquele governo. Estou falando do Estado-país. Nós não queremos isso, nós não temos isso. E eu vou mais adiante. Isso é latino-americano, isso é hemisfério sul. Não é para ter isso. Não é para ter essa conjuntura tão sonhadora quanto o Marcelo trouxe agora. É a intenção mesmo da América, do hemisfério sul, e no nosso caso aqui. A gente não tem universidade projetada, a gente não tem publicação maciça publicada, a gente não configura em nenhuma lista daquelas top 10, top 5, sei lá. Eu não estou dizendo que isso seja alguma coisa. É, sim. Mas nós não temos estrutura, nós não temos estofo, nós não temos... Nós que eu falo, além de Brasil, é onde nós estamos inseridos. E não tem. Hoje eu não chorei hoje à tarde, no encontro, porque eu estava pensando no vinho que eu vou tomar daqui a pouco, no jantar. Porque a quantidade de programa de residência nesse país
que tem residente sem o preceptor de campo e de núcleo eu não vou dizer o número porque eu fiz questão de não guardar, porque senão eu iria dormir hoje à noite. Mas só de pensar isso, como é que a gente vai querer uma questão interprofissional multidisciplinar? Não, o projeto de residência é mão de obra. Tá latente isso. Então não é assim, eu vou ter 8 profissões. No meu programa que eu coordeno, tem 8 profissões. Eu consigo, no máximo, ter 3 profissões na mesma unidade. Isso é muito triste. Porque não tem espaço físico, não tem os profissionais desses núcleos profissionais nas unidades. Tem aquela coisinha básica que o Ministério preconiza: médico e dentista e enfermeiro. Quando tem o dentista, porque é médico e enfermeiro. Ponto. Aí a gente tem nutri, físio, fono, psico, serviço social. Acho que eu falei todas. E não tem esse conjunto nas unidades. Então, não sei, para mim é um status que está sedimentado, tá enraizado, tá solidificado, e para mexer nisso tem que ter gente com coxa, com peito, com gente que eu falo é governante, é projeto de Estado. E eu não vejo esse projeto. Eu estou há quantos anos na residência, não só nisso, mas eu vejo, eu bisbilhotando tudo, eu vejo a cena não muda. A cena do norte é uma coisa absurda em termos de residência. É onde tem menos programa, é onde tem menos residente. E faz quantos anos isso? No mínimo 120. Pensando só em termos de república. Enfim, eu falei que eu não estava num bom dia, então eu vou parar por aqui, senão nós vamos cortar os pulsos. Zezé, eu quero lhe conhecer quando você estiver num bom dia, né? Então, porque eu adorei a sua fala num mau dia. É que esse é o meu status normal, Marcelo. Eu sou assim mesmo. Tá. Pilhadaço, sou. Olha, Se bem que mas me conhece. vamos com. Eu vou trazer alguns elementos, porque nas diretrizes curriculares nacionais, lá de 2000, início de 2000, a gente já sinaliza alguma coisa para trabalho em equipe, para integralidade. E já são 20 anos. Então, quando a gente olha, e aí é o que é muito o que Maria Helena coloca, a gente consegue fazer uma proposta de residência ou de currículo fantástica, com Exato. todos os princípios lindos. Uhum. Só que quando a execução dessa proposta é que a gente não consegue fazer o exercício de princípios estruturantes de uma mudança. Exatamente. Aí a gente faz o mais do mesmo, sabe? Então, assim, o problema, sabe, não é o currículo, porque também eu sou muito crítico, eu venho vou contar uma historinha, porque parece que eu estou mais contando isso, mas é uma conversa mesmo. Eu comecei minha carreira docente com 24 anos, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, num currículo que foi implantado em 1986. Eu não sou tão antigo, eu me formei em 2003, em 2004 eu entrei como docente, concursado da universidade. E esse currículo foi modelo para o país, lá no curso de enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E aí, vejam, 1986, o currículo já falava do crítico e reflexivo que vem nas diretrizes de 2001 da enfermagem, 2001, 2002. Então, era tão à frente do seu tempo, só que aí o que acontece? Aí, a intenção era integrar a saúde coletiva com, por exemplo, as disciplinas mais clínicas, e é uma proposta extremamente avançada. Inserção dos serviços de saúde. Só que não acontecia. Aí começaram a demonizar o projeto. O problema não é o projeto. Somos nós. Somos nós.
Porque é muito mais fácil eu me juntar com Zezé, com Isabel, para a gente fazer. Aí começa, a gente desconstruiu, por exemplo, a anatomia e criou um componente curricular na perspectiva do currículo integrado, processos morfológicos. Ah, por que isso? Vamos acabar com essa história de anatomia, histologia e faz uma concepção mais ampla de conhecimento em que esses conhecimentos se integrem. Mas o que era que acontecia? Essa aula é de anatomia, mas Zezé vai dar aula de histologia. Aí a prova era a questão, ou seja, tinha uma proposta, na prática a gente continuava fazendo morfologia, anatomia e histologia, né? Então assim, e aí vem a grande questão, que é porque a gente precisa assegurar a intencionalidade. Por isso que Selma Garrido Pimenta reforça da garantia da intencionalidade pedagógica. Qual é a intencionalidade pedagógica? E aí, eu vou falar, Zé, eu estou com medo de falar da enfermagem, mas eu sou enfermeiro. Eu não acho ruim se eu falar muito, não sei qual é a profissão do Zezé, mas eu também não estou falando mal. E aí, agora, a enfermagem adentrou numa outra lógica. O empreendedorismo. É para o enfermeiro abrir uma clínica de acupuntura, uma clínica de... Como é o nome daquele tratamento da orelha? Acupuntura? Não, Auriculoterapia. 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 Eu nem Aí, conheço. agora, aí faz os complementares e terapias complementares, alguma coisa, né? E aí, as PICs. as PICs, as práticas integrativas e complementares. E aí, o que acontecia, a ideia é que vocês conhecem as novas diretrizes aqui, a proposta de diretriz curricular da enfermagem que não fala em SUS? Não fala em SUS. Porque a ideia é essa, a ideia é tirar o compromisso, e aí quando ele diz é um projeto de sociedade. É um projeto de sociedade. A sociedade que a gente quer construir é a sociedade que a gente demoniza o serviço público, que a gente coloca a ideia, coloca exatamente a ideia da competição, das disputas, né? Do mercado de trabalho. E aí acontece tudo isso que a supervalorização, a gente prioriza muito mais a valorização do mercado do trabalho do que propriamente a construção de um sistema de saúde forte. Então é sim projeto de sociedade. E aí, qual é o nosso papel? É se contrapor a esse projeto. É difícil? É. Como sempre foi qualquer processo de mudança. O SUS é contra-hegemônico. Da forma como ele foi pensado, ele é contra-hegemônico. A sua materialização, a sua execução assume diversas caras, mas ele foi contra-hegemônico. Ele é contra-hegemônico. Então, o que eu estou querendo trazer, talvez numa fala apaixonada ou numa fala de sonhador, é dizer que não é fácil, mas que a gente precisa fazer essa aposta. E aí, tem dias que a gente está triste, tem dias que a gente está mais triste, tem dias que a gente está com vontade de chorar. E poucos são os dias que a gente está mais feliz, um pouquinho. Né? Então, estou trazendo isso muito para fazer a defesa do Zezé, que eu não conheço, mas estou gostando porque ele está num dia que não está tão bom, mas fez uma fala super bacana. Não que a de Belinha não tenha sido boa, mas é porque exatamente essa é a complexidade do que nós estamos falando. Né? E aí, eu vou, se vocês quiserem depois conhecer, eu estou coordenando a residência multi em atenção básica aqui em Caicó, com 10 categorias profissionais. E aí a gente
adotou como um projeto de pesquisa de um mestrado um método de trabalho interprofissional com a residência. Então, se vocês quiserem, depois eu apresento como funciona, né? Tem dado certo, né? Tem dado bons resultados, mas eu enfrento algumas coisas, Zezé, que me incomodam. Por exemplo, eu vou com os estudantes de medicina fazer visita domiciliar. Aí tem um usuário, uma família que tem um paciente acamado, que foi vítima de um acidente de moto, que é tetraplégico, com escara de decúbito, pagando R$ 70 por semana para o serviço privado de fisioterapia, e lá na casa dele fazer alguns movimentos, não precisa de grandes equipamentos, não precisa de nenhum equipamento, só fazer alguns movimentos. Mas a gente tem o fisioterapeuta na UBS. Aí quando a gente vai perguntar, mas qual a razão de não ir? Não, é porque é o trabalho interprofissional, a gente só faz trabalho em equipe. Aí eles construíram a ideia de que eles estão 2 anos da residência fazendo educação em saúde. Mas as necessidades dos usuários, esse usuário, daria para fazer uma visita domiciliar, um acompanhamento longitudinal, sistemático, com o enfermeiro, com o dentista, com o fisioterapeuta, com o nutricionista. Mas fazem? Não fazem. E aí a gente está nesse movimento de desconstrução dessa ideia que o que orienta o trabalho de qualquer profissão, de qualquer serviço de saúde, deve ser as necessidades de saúde daquele local. E não a minha vontade, não o meu desejo. Né? Porque também tem um fato que, com esse desemprego, a residência virou um emprego. Muitas vezes a gente não tem o perfil. É ou não é? A gente não tem um perfil, não tem interesse, não são todos, não estou generalizando, mas é possível que a gente encontre essa realidade. Então, o que eu estou trazendo com essa fala é dizer que são muitos os elementos que interferem no sucesso daquilo que nós estamos conversando, né? Mas a gente tem que continuar tentando, a gente erra, a gente acerta, mas a gente precisa continuar realmente tentando. Olha, eu não acho que vocês discordaram tanto assim de mim, mas tudo bem, eu vou deixar por aí. E eu estou num bom dia, viu? Eu estou num bom dia, porque eu já só vi coisa boa, só vi gente boa e estou vendo o Marcelo, meu querido, aqui com a gente. Acho que essa racionalidade neoliberal que está se construindo, que tem aí o empreendedorismo, que seja patrão de si mesmo, né? Tu é o que dá conta, tu vai ser o teu patrão, que é um belo do engodo, né? E que algumas profissões estão assumindo isso e vendendo. Acho que isso está posto nas profissões, enfim. Mas eu vou ler aqui no chat, e eu tenho uma dificuldade de ver o que está posto no chat, tá, gente? Mas aqui tem a Marli Vendrúsculo, espero não estar passando, esquecendo ninguém, parabenizando o Marcelo pela fala, dizendo que é exatamente isso o que tu estavas falando há 20 minutos atrás, mas que tem a ver com isso das equipes, né? E que ela vê isso nas equipes de saúde na ponta, falta de comunicação, falta dessa troca de conhecimento entre as equipes. Eu diria mais, é falta de empatia, é falta de uma série de coisas nessa lógica que está se construindo. E daí, uma outra pessoa pergunta, bom, qual é a tua proposta, então, Marcelo? Já que tu estás no Bom Dia, para essa falta de comunicação e essa troca de conhecimento entre as equipes, né? A educação interprofissional. A proposta é a educação interprofissional. É a gente estimular, desculpe, o que foi isso? Desculpe. É a gente estimular cada vez mais oportunidades para estudantes e profissionais aprenderem uns com os outros. O problema dessa falta de comunicação
É porque a gente, na nossa formação, a gente não estimulou isso, não mostrou a importância. As pessoas continuam se formando em seus nichos, em suas tribos, nos silos profissionais, não conhecem o outro, não aprendem a dialogar com o outro, a respeitar, a valorizar o outro profissional, e isso se reproduz na prática. Então, essa pergunta, qual a proposta para a falta de comunicação? É a educação interprofissional. E essa proposta, ela se justifica pelas evidências que a gente tem de que serviços de saúde, realidades que investiram na educação interprofissional, tiveram serviços de melhor qualidade, conseguiram profissionais mais aptos, mais comprometidos com a oferta de serviços, mais integrados, mais articulados. Então, não é só um desejo, ou não é só a minha afinidade com esse tema, é porque as evidências de fato mostram isso. E aquilo, em 1986, um estudo mostra que quando a gente investe na melhoria da comunicação, na melhoria dessa troca de conhecimentos entre a equipe, a gente tem a redução da mortalidade da terapia intensiva, por exemplo. Quando a gente tem o fortalecimento dessa comunicação, a gente melhora a precisão diagnóstica, a gente melhora a rapidez das intervenções, os resultados são mais rápidos. Por exemplo, tratar uma escara, né, de uma úlcera de pressão, só com o enfermeiro tem uma resposta, mas se eu alio a atuação do enfermeiro com o fisioterapeuta, pensando numa nutrição que ajude no processo de cicatrização, não vou ter uma outra resposta, um outro desenvolvimento. Então, vejam que agora isso precisa estar posto nos processos de formação. E isso precisa estar posto de uma forma muito planejada, muito sistematizada, com muito rigor teórico, conceitual e metodológico, para não se transformar no oba-oba, vamos juntar todo mundo e a gente afirmar estamos fazendo educação interprofissional. Não estamos. É preciso visualizar, assegurar que os princípios dessa interprofissionalidade estejam presentes nessa proposta. Então, eu até atropelei, Belém, a sua fala, mas é porque a pergunta traz uma resposta muito clara. A proposta é a educação interprofissional. Não, tá bem, tu não me atropelou, não, tu respondeu. E a gente também já está indo para os finalmente, né, Marcelo? Eu só queria daí falar aqui que a gente fez aquele curso ano passado, tá, de capacitação docente, IP, com uma carta acordo com a OPAS, e a gente conheceu experiências maravilhosas que estão acontecendo no Brasil nessa perspectiva. E que ainda, e o curso foi todo durante a pandemia, e a gente viu assim, o quanto as experiências tiveram mais potência durante a pandemia, justamente porque eram experiências interprofissionais. Né? Então, eu acho que está aí, está posto, é uma temática, eu acho que também é um compromisso, isso que eu queria dizer antes das profissões, é um compromisso que as profissões deveriam ter, né, as profissões da saúde deveriam ter, com a integralidade. Marisabel, Mas, enfim, oi. eu peço desculpas, né? Eu estou aqui no perfil da Terezinha, não queria entrar no meu perfil para não atrapalhar a gravação, né? Mas eu gostaria de parabenizar o Marcelo e esse convite foi extremamente exitoso. E uma das questões importantes das relações entre as diferentes profissões da saúde, ela ocorre principalmente nos hospitais, né, no campo de aprendizagem, nos estágios curriculares, não curriculares, enfim, é ali que a gente aprende que para a gente conseguir um determinado resultado, que é o atendimento integral do usuário do SUS, a gente precisa de várias mãos, várias pessoas, né, com diferentes habilidades, né, com diferentes conhecimentos, né, e isso só enriquece. Então, não é apenas uma categoria profissional que dá conta do recado, né? A gente precisa de ter um olhar que envolve todas as possibilidades. E é isso que vai
nos ajudar, quem sabe, né? Não sei se damos conta, mas melhorar a condição do nosso usuário do SUS. Eu agradeço a vocês por estarem aqui no Café Consciência, que é um projeto da divisão de pesquisa, né? E não podia deixar de prestigiar em algum momento, apesar da gente estar num outro evento que também estava encerrando. Mas parabéns, Marcelo, e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Antes de Muito encerrar, eu obrigado. só gostaria de ler. Encerrou? Não. Não, Você é pode porque falar, tem Bel. duas. Pergunta ali da Fátima. Era isso, é que tem algumas. Eu não sei o que aconteceu aqui. Tá aqui. É que tem algumas colocações aqui no chat, que eu acho que em respeito a quem está participando, né, a gente poder ler, que é da Hélida, só um pouquinho, da Hélida dizendo: defender o SUS é ser contra-hegemônico, pois já na sua criação definiu como princípio a integralidade da atenção, que exige o trabalho interprofissional. Perfeito. E o Zezé que diz: a graduação como está posta hoje não dá conta disso, e a residência é um exemplo. E a Fátima, a Hélida, meu Deus, isso não acaba. A ESP realizou uma turma do curso de especialização em saúde pública com base na educação interprofissional alinhada com a rede de escola. Perfeito. E, Fátima, tu quer? A tua mão continua levantada, porque tu não sabe baixar. Então, tá. Então, olha só. Então, acho que vamos encerrar, né, gente? Marcelo, queria. Não sei, Karen, tu quer encerrar? Encerro eu. Eu acho que já tivemos uma representação muito boa da nossa diretora, a Terezinha, né? Enquanto diretora adjunta e chefe de divisão, eu só tenho a agradecer a Maria Isabel por fazer essa mediação, por fazer esta indicação do Marcelo, e parabenizar a todos que estão aqui, né, prestigiando o Café Consciência, né? A gente tem pensado em novos formatos para facilitar o acesso, né? Claro que sempre pautado ainda pela tecnologia, que ainda vai nos acompanhar por um bom tempo. E convidamos a todos também, eu não deixo de fazer o convite, para acompanhar o primeiro CERET, o primeiro seminário de educação, tecnologia e inovação, né, que está ocorrendo, né? Amanhã é o último dia, mas ainda é possível fazer inscrições, ele é totalmente gratuito. E amanhã teremos uma ampla atividade, começando por um espaço de mulheres na ciência, né? Um relato de experiência de uma grande pesquisadora que estará lá compartilhando seu conhecimento e outras coisas fantásticas que os convidados vão estar contribuindo. Então, o Café Consciência é uma proposta da divisão para que a gente possa contemplar todas essas temáticas de ciência em suas diversas dimensões, né? E tivemos aqui a nossa segunda edição. Então, penso que totalmente exitosa, viu? Obrigada aí pela assistência e ficará gravada, né, essa edição para posterior acesso de outras pessoas. Essa é a excelente ideia. E o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul já está junto. Eu e o Marcelo estamos aqui, ó. Juntinho, né, Marcelo? Então, tá, Muito Marcelo, obrigado, quer pessoal. fazer Foi um alguma prazer. fala de tchau? Eu só quero agradecer mesmo, dizer, me coloco à disposição, né? O convite de Zezé é muito bem-vindo. O problema é porque, como eu estou na coordenação também, é possível que na aula inaugural daí seja a aula, mas a gente vai alinhando isso, tá certo? Mas eu fico também à disposição para a gente conversar, talvez na residência, fazer o método que a gente faz aqui para vocês verem como é que se dá certo e assim a gente vai conversando e fortalecendo essa rede. Agradecer, foi um prazer e me coloco sempre à disposição no que eu puder ajudar. Ótima ideia, fazer aula inaugural para as duas.
Um Boa abraço, noite, pessoal. pessoal. Obrigado, Belinha. Obrigada. Foi bárbaro, Obrigado, foi Vera. maravilhoso. Obrigado. Tchau, tchau. Marcelo, tchau. Tchau.